Oi! A gente ensaiou, mas não deu certo. Disse que a gente ia abrir. Oi, gente! É 18h43, boa noite a todos. Boa noite a quem está, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem está ouvindo a gente no YouTube. É o início do módulo 2, eu estou assim, super empolgada, ansiosa também, tá, Raíza? Você não está sozinha com a expectativa de uma aula, né, uma aula que hoje é 100% Clementino, que vai nos brindar com uma outra proposta de construção de escrita, de roteiro, do audiovisual, uma escrita imagética, e vamos trabalhar, principalmente o Clementino vai trabalhar nessa perspectiva decolonial, que é a desconstrução da desconstrução da técnica, métrica, e com certeza também impulsiona novos alcances, né, da nossa imaginação para que, de fato, a gente crie mais e mais histórias. Então, acho que ajuda muito a gente se permitir, pegar um pouco, né, no Instagram da Giovana Xavier, permita-se e deixe viver, né, e deixe estar e flutue também com essa aula belíssima que vamos ter hoje, a introdução do módulo 2, e o módulo 2 ele vai ser todo estruturado na escrita de um roteiro de curta-metragem ficcional, primeiro tratamento, e, por favor, não faltem e façam de tudo, né, para vocês estarem na aula, e quem não puder também assista às aulas no YouTube, tá? Dúvidas, quem está no YouTube, mandem um e-mail ou mandem uma mensagem no Instagram ou no grupo do Zap, mas não fiquem com dúvidas, tá? Que a gente vai estar sempre à disposição para responder vocês. Agora, ó, silêncio, Clementino, Clemes, é com você. Olá, gente, já estava com saudades, apesar do papo antes da gravação, né? Não, vocês não sabem o que é ansiedade. Vocês não sabem o quanto, quando planejamos o curso, eu já estava louco para chegar nesse momento, que é um momento de tortura. Quer dizer, é um momento em que eu deixo vocês um pouco desconfortáveis, mas por que deixo desconfortáveis? Porque é justamente isso, né? Sempre nos ensinam, de uma certa maneira, de que o roteiro, a criação, a direção, alguém mais está com o microfone aberto, está dando eco. O roteiro, a direção, a produção, tudo tem que ser meticulosamente planejado, tudo tem que estar dentro de um formato, tudo tem que ser pensado para um formato, tudo tem que ser pensado para um público-alvo. E onde está a espontaneidade da autoria? Onde está a espontaneidade de você trazer o que é o seu toque? Porque as histórias estão aí, né? Tem gente que gosta de dizer que, na verdade, só existem 6, 10 histórias que são contadas de maneiras ligeiramente diferentes, trazendo o toque de cada um, de cada cultura, etc. Mas isso é uma forma de diminuir a potência da criação. E, lógico que quando a gente fala de criação, poderíamos também entrar em vários jargões, aquelas conversas de que mas sabe, sempre estão tentando diminuir, né, nos colocando naquela situação de que na TV nada se cria, tudo se copia, etc. Mas, lógico, sempre vamos achar algo em comum em relação ao que observamos numa narrativa, a perceber o que chamamos de ponto de virada, né, numa história, ou um clímax, como um clichê, porque já vimos isso acontecer em 2, 3, 4, 5 filmes, ou vai lembrar alguma situação do cotidiano. Mas por quê? Porque nós retratamos nessas histórias que a gente conta, né, sempre algo que já aconteceu. Pode ser uma história, pode ser uma narrativa experimental, o que for. Mas aquilo está baseado em alguma experiência, né? Se é experimental, é baseado em alguma experiência que está sendo realizada naquele momento, mas a partir de alguma coisa que você já vivenciou, já experimentou. Mas aí, falando de caixotes, falando de formatinhos, falando de fórmulas para conseguir estruturar uma escrita e tudo, eu costumo defender que não existe técnica se não há, digamos assim, uma história a ser contada. Não vou dizer assim, a história mais criativa ou o que for, mais inédita, algo inusitado.
Mas se você não tiver uma história para contar, quando eu falo uma história, pode ser algo que prenda o espectador, pode ser algo que simplesmente prenda a atenção e a pessoa, no final das contas, não entendeu nada do que está sendo dito ali, mas ela, dentro daquela narrativa que você propôs, ela ficou presa até o fim e teve emoções, teve uma relação, mesmo que seja de incômodo por não ter entendido, da tal ansiedade. Porque, gente, mas o que isso quis dizer? Eu estou achando que é um negócio. Não existe certo e errado também na compreensão. A nossa relação de espectador com uma obra é uma experiência. Eu estou dando muita volta, estou indo, tentando discutir o que não é certo, o que se tem que ter certo, se tem que ter errado, porque sempre, quando discutimos cinema, e o cinema, lembremos, é algo comercial. Ele nasce como algo comercial, ele vai morrer como algo comercial, ele é um instrumento de poder, por isso que Hollywood manda primeiro os filmes, depois as armas. Então, você, a partir da potência do audiovisual, você vende uma ideia e depois dessa ideia você chega com todo uma outra relação, né? Você cria uma imagem e essa imagem vai chegar antes e vai propor alguma coisa. E isso é feito. A religião teve essa potência, né, de trabalhar, principalmente as inúmeras religiões antigas do Ocidente, né, de trabalhar a potência da imagem, a potência da oratória para propor narrativas e essas narrativas se tornarem o padrão do que está para ser seguido. As fábulas servem muito para expor uma ideia ou ocultar tantas coisas, né? Então, um dos textos, para quem já está acostumado a esse tipo de discussão, eu vou abrir uma imagem aqui e compartilhá-la com vocês. Para alguns vai ser bem lugar comum falar sobre essa fala da... Alguns já deveriam estar até esperando assim. Em que momento Clementino... Oi, o que foi? Era um filme sobre lixo. Você assistiu? Era 2. Um pouquinho. Aline, fecha o microfone. Fechei. Então, essa fala da Chimamanda, né, sobre o perigo da história única. Aqui tem um trecho que fala: a história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que sejam incompletos. Eles fazem uma história tornar-se a única história. Registraram? Printaram? Só botar Chimamanda, perigo da história única, uma imagem como essa, com essa citação, vai aparecer rapidamente. E o que a Chimamanda, na verdade, está querendo propor e por que ela está falando de estereótipos? Porque ela está falando justamente algo que completa o que nós debatemos a partir do texto da Bell Hooks no encontro passado, né, no último encontro do módulo 1, que é você não ter o direito a olhar de volta, né? Principalmente quando você faz parte de uma recorte de minoria social, né, chamada minoria que é a maioria, né? No caso dela, as mulheres negras, mas também pensando os povos negros, os povos originários nas Américas, todos os povos não europeus, todos os povos não heteronormativos e assim por diante. Todas as classificações que não são a classificação padrão, que não são o arquétipo, que são o estereótipo. E aí, abrindo rapidamente aqui, jogando uma pergunta no ar para quem quiser responder. Quem é que pode trazer para mim a diferença entre arquétipo e estereótipo? Deixei o microfone aguardando alguém comentar. Pode repetir, por gentileza? Cortou para mim. Qual é a diferença, se houver diferença, entre arquétipo e estereótipo? Pode Eu não escrever tenho no muita chat. certeza, Pode escrever no chat também, tá, gente? mas eu vou arriscar. Eu acredito que o arquétipo é é uma composição meio que do imaginário
daquelas características. Já o estereótipo é é como se fosse, eu acredito que, tipo assim, o arquétipo é uma junção desses estereótipos que contém essas características, e o estereótipo é algo... eu não consigo trazer melhor essa... Não, mas traz da maneira. Não precisa focalizar. É o que você está fazendo. Essa é a proposta nossa, né? Vocalizar. Continua. Certo. Então, eu acho que, tipo, o estereótipo são características que não necessariamente correspondem a aquele indivíduo, aquele ser, mas faz parte de um imaginário social. É isso. A Mais galera alguém, aqui, tem gente? muita Falar gente aqui comentando. rapidamente. Pode Oi, falar? fala, quem fala? É Márcia. Ou Ângela, como você chama. O estereótipo, estou um pouco gripada, tá? O estereótipo, eu acho que é aquela coisa que está mais profundo, se forma mais profundo na psique, é coisas, às vezes, que você não sabe nem de onde, como é que ela se forma e como é que ela como é que ela se dá, né? Seria o arquétipo, na verdade. Seria essa coisa que está lá na psique, que a gente nem sabe onde começa, por que começa. E o estereótipo é uma espécie de representação, né? E o estereótipo nem sempre, na maioria das vezes, não corresponde à verdade, né? Por exemplo, você pode ter uma representação, né? E essa representação ser só uma manifestação daquilo que você acredita que é. Por exemplo, se eu crio um estereótipo de uma mulher negra numa novela, sei lá, com uma empregada doméstica silenciada, que não fala nada, que passa o filme todo, a novela toda, falando duas frases, né? Porque eu estou fazendo uma representação ali, né? E isso é uma espécie de estereótipo, porque não corresponde à realidade, né? É a realidade de uma pessoa que vê a outra, o olhar do outro, seria mais ou menos isso. Eu gosto Antes de de... pensar... Oi. Mais alguém? Mais uma pessoa. Vamos lá. Quem é? Se ninguém for, eu vou aqui. Eu gosto de geralmente pensar esses conceitos de arquétipo e estereótipo a partir de um exemplo, né? Por exemplo, quando a gente pensa assim, Papai Noel. Papai Noel é o meu arquétipo. Na minha cabeça, na minha construção, qual que é o estereótipo do Papai Noel? Vai ser aquele homem branco, velho, de barba branca. Então, geralmente, assim, o arquétipo é um conjunto conceitual, enquanto o estereótipo é quando você vai dar a forma a partir dos seus próprios até preconceitos sobre determinado assunto, né? Sei lá, eu acho que não é muito preciso, mas seria mais ou menos isso. Conceito no arquétipo e os seus pré-julgamentos, preconceitos vão aparecer sempre de forma no estereótipo, né? Como você vai modelar a coisa, o personagem no geral, né? Então, completando tudo isso, vou só fazer uma leitura rápida do que puseram no chat aqui. Estereótipos seria uma externalização, enquanto os arquétipos seria algo interiorizado, diz o Dom Jefferson Nunes. Cristiane Pederiva. Também vejo estereótipo como algo negativo, repetitivo e não verossímil. Adri. Estereótipos de imagem física ou pré-concebida de um determinado tipo social. Arquétipo, conjunto de aspectos psicológicos. Alguém mais escreveu aqui. Hugo. Arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, protótipo ou antigas impressões sobre algo. E é explorado em diversos campos de estudo, como a filosofia. E, gente, começa a pipocar um monte de coisa aqui, ficar saltando, não consigo terminar de ler. É usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à aparência.
o Hugo deu uma definição um pouquinho mais completa de onde eu quero chegar. Calma, Hugo, não digita mais nada não, senão eu não consigo... Você já foi bem completo aqui. Mas deixa eu ver outras contribuições aqui. A Adri já tinha comentado. A da Flávia. Cadê? Eu estou procurando. Lê aí para mim. A Flávia Pedrosa. Estereótipo não aprofunda, mas caracteriza uma pessoa com padrões aparentes. O Hugo continuou. Estereótipo é... Eu fiz a mesma coisa. Eu temo que não, porque se a gente trouxesse debate... Eu vou pegar aqui a parte mais clichê, que são do Google, né, do pai Google. Né? O arquétipo seria o modelo padrão passível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. Ou seja, ele é a referência máxima. O estereótipo, por incrível que pareça, ele aparece na definição... então, ele aparece na primeira definição, pelo menos para mim aqui, como a coisa do carimbo, né? Chapa o clichê, em estereotipia, estereotipia. Trabalho impresso com chapas de estereotipia. E aí, quando você pergunta, né? Padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém, sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleta de afirmações gerais e em verdades. Então, o que eu quero chegar aqui para vocês é tipo assim, quando a gente chega em momentos, né, da história colonial, e pegando, por exemplo, o Brasil, né, que é o nosso foco aqui no curso, né, as representações dessa questão toda, desses debates todos aqui no Brasil, a abolição vem seguida, né, a abolição da escravidão, entre aspas, vem seguida do movimento da República e vem seguida de um olhar carinhoso dessa sociedade dominante para uma linha da ciência, né, que a gente chama de eugenia, que começa a validar, a partir de preconceitos, né, vários estereótipos, começam a querer validar vários estereótipos que foram criados pelo hábito, né, da escravidão. Sempre afirmo que a escravidão é um hábito, né? Teve uma lei para acabar com a escravidão, mas não teve uma lei para criar a escravidão. A escravidão simplesmente aconteceu. E foi sendo normalizada, mas não legalizada, né? É uma coisa que se torna um hábito. Então, começam-se a criar certos conceitos, a tentar tratar certos povos como mais primitivos, como mais canibais, como tentando trazer esse elemento selvagem, né, para esses povos, para tentar desumanizá-los. E aí as coisas vão, dependendo de cada território, vão pegando um contorno que isso vai passando de pai para filho. E o pior, vai passando de pai para filho, inclusive em algumas famílias pretas que começam a se sentir menores e tudo. Então, quando a gente vai contando essas histórias que a gente está dizendo, e como isso vai se expressando nas narrativas, como a gente chega nesse momento, século XXI, e ainda tem que ouvir que, gente, mas naquela época era normal, né? Normal nunca foi, mas que poder, que argumentos certos grupos tinham para poder se defender, que poder esses grupos tinham para poder se defender num debate, nas instituições, nos locais, sobre isso. Então, o poder de contar histórias que trazem esses estereótipos em cima de determinados povos é algo que coloniza muito o roteiro. Isso não estou falando só da questão do preto, estou falando inclusive da questão da mulher. Por quanto tempo vimos até em produções, principalmente Hollywood é sempre uma referência sobre isso, mas podemos ver isso em várias outras cinematografias, mesmo consideradas as orientais, talvez até numa parte do cinema africano também, mas não com a mesma dimensão do que chega a gente do cinema africano. Mas dessa coisa também de como as mulheres são tratadas no sentido assim de figuras que ou não tem aquela velocidade de ação,
nos filmes de perseguição, são sempre aquelas são as frágeis, que vão cair, que são as que são disputadas como se fosse um elemento de posse. Elas só tomam uma iniciativa se for para proteger o personagem, que é um homem, e tantas coisas. Então, tem sido uma luta em vários espaços dentro desse cinema que é comercial, e de um momento em que as mulheres ascendem, as populações pretas ascendem, tantos outros povos imigrantes e com outras dimensões de preconceito ascendem socialmente em determinados territórios e se tornam consumidores, de você ter que se desconstruir enquanto elemento que trabalha comunicação, que trabalha comércio e tudo, porque é o dinheiro que está em jogo. O black money só é um incômodo em determinados espaços, porque você tem que tem que perdoar quando a pessoa marca um vacilo, quando comete um racismo, porque não está preparada para isso, não está entendendo o novo mundo, seja qual for, blá, blá, blá. Mas a mudança só vem quando pesa no bolso. É mais do que a legislação. Então, o black money traz essa coisa. Se você não nos contempla, vamos gastar o nosso dinheiro, já que agora temos como gastar, com quem nos contempla? Se o seu estabelecimento, antigamente, até no filme do Basquiat, tem uma cena, né, baseada num momento real dele, que ele está sendo zoado no restaurante lá por uns caras que acham ele todo estranho, era o único preto no restaurante e tudo. Aí ele chama o garçom, pede o champanhe mais caro e manda oferecer na mesa, dizendo que foi ele que pagou. Mas isso é uma lógica de um cara oprimido que vivia no meio, que ele era o único preto e que ele tinha várias outras questões ali. A história do Basquiat é uma história muito interessante, até para se explorar muito mais, assim, se entender profundamente como todo um mercado de circuito de arte nova-iorquino, judaico, tudo mais, consumiu a cabeça desse garoto, que era um gênio, e não aguentou a pressão, como tantos outros heróis que poderíamos trazer para essas discussões. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês. Tinha outras coisas envolvidas também, Darlene, mas aí eu não quero perder esse foco. Eu vou trazer uma dinâmica para vocês para a gente fazer uma espécie de uma brincadeira aqui no início, que vai ser uma forma de pegarmos dois arquétipos clássicos, e vamos fazer um trabalho aqui de nos descolonizar, tentando transformar, e não transformar esses arquétipos em estereótipos, mas fazendo com que aqueles que normalmente são estereótipos caibam nesses arquétipos. Isso eu vou fazer uma provocação, porque estava circulando, eu esqueci o nome da menina que estava... Quando eu falo menina, não estou chamando uma mulher negra de menina como algo para diminuir, apenas porque eu sou uma pessoa mais velha do que aquela menina que estava falando muito bem, tanto que eu trago a referência para a aula. E ela estava falando justamente pela necessidade, às vezes, dessas ações onde você pega um padrão branco e aí faz a versão preta e que todo mundo fica aplaudindo porque estamos nos vendo representados e tudo. Mas o que eu estou propondo aqui não é uma coisa assim do tipo o Capitão América é preto, o Homem-Aranha agora é preto, ou algo do gênero. É uma provocação um pouco mais profunda e tem a ver com esses debates que a gente já vem trazendo desde a Bell Hooks e com o que eu falei no início da aula, de que será que todas as histórias, na verdade, circulam apenas em volta de 6 histórias padrões, né? Então, vou fazer um exercício com vocês aqui. Temos 53 pessoas na sala, sendo que excluindo eu, Raquel. E aí temos que ver se tem alguém, porque às vezes tem aquela coisa assim que a pessoa entra com a cara por um e com o som pelo outro, então depois o pessoal vai fazer a separação das salas. Vamos separar em 10 grupos de 5 pessoas, se sobrar alguém, vai entrando nos outros grupos. Pode deixar que nossa turminha aqui vai passar vocês para as salas. Eu vou fazer uma apresentação aqui mostrando quais são os 2 arquétipos, que cada arquétipo vai ser encaixado em 5 grupos. Tchanã, cadê a janela? Primeiro, deixa eu abrir o primeiro.
Fechar. Share. O primeiro arquétipo que a gente vai trabalhar. Vamos lá, criancinhas. Quem é essa fofinha aqui? A voz não ficou muito parecida com a Xuxa, não, né? Mas vamos lá. E aí? Imagina a Xuxa com barba branca, assim, com a minha cutis. Então, gente, quem é essa figura daí? Branca de Neve. E os 7 anões. E os 7 anões. Vou fazer uma pergunta, parece meio idiota, mas é sempre bom perguntar. Quem aí dentro desta sala com 53 pessoas não conhece pelo menos consegue fazer que não seria capaz de fazer uma sinopsezinha, um parágrafo explicando o que é a história da Branca de Neve, porque não faz ideia do que é a história da Branca de Neve. Não pode falar, gente, não é vergonha, não. Às vezes as pessoas tiveram coisas mais importantes para fazer na vida. Mas também, bem ou mal, é uma narrativa de sucesso, principalmente essa versão da Disney, então é fácil de encontrar. Jogou no Google, vem uma sinopse pronta, a pessoa e vai entrar nos debates, todo mundo vai ter alguma contribuição. Oi? Alguém ligou a câmera aí? O microfone? Tá. Esse é o primeiro estereótipo. O segundo estereótipo, eu não sei se vai... Uma coisa. Oi? A história da Branca de Neve, ela é uma das histórias que, no decorrer do tempo, né, ela mudou dos irmãos Grimm, porque eles faziam histórias de terror. Sim. Tudo bem. Não, é exatamente isso. Mas eu estou pedindo a que se tornou mais popular em cima da colonização que a Disney fez da imagem de Branca de Neve. É isso que me interessa. Pronto, eu só conheço a infantil mesmo. É ótimo. E esse camaradinha, quem é? Novidade. Quem é? Dizem que é Jesus. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. Existe alguém aqui nesse grupo, além de mim, que não conhece muito a história de Jesus? Assim, que não seria capaz de escrever um parágrafo sobre quem ele é, como é a descrição física dele, o que ele fez de importante, como terminou a história dele? Gente, não é vergonha não saber, não, gente. Hoje em dia... Então, beleza. Então, já temos os dois arquétipos. Qual vai ser a brincadeirinha que vamos fazer aqui? Branca de Neve e Jesus. Os grupos ímpares vão trabalhar de 1 a 10, os grupos ímpares, Jesus da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, a princípio vamos trabalhar com esse, que é a história mais propagada ao longo do tempo. Até porque a gente está trabalhando com arquétipo no sentido de imagem, né? E muitas das denominações cristãs mais recentes não pregam imagem, né? Então, isso quebra um pouco das provocações, exatamente. Isso quebra um pouco das provocações que eu quero fazer. Clementino, desculpa interromper. Só para me tirar uma dúvida. Quando você estava falando da Branca de Neve, você usou a palavra estereótipo. E aí, quando você veio falar do Jesus, você usou... Não, eu falei arquétipo. Não falei arquétipo? Eu acho que eu falei dos dois... Desculpa, eu falei dos dois arquétipos e depois eu falei assim que eu vou trazer uma provocação de estereótipos para acrescentar com esses dois arquétipos. Tá bom. Então, essas duas representações... talvez eu tenha entendido errado, tudo bem. Mas você vai entender agora que eu vou completar a explicação de como vai funcionar. Não, então, é só para eu entender que essas duas representações, elas são arquétipos e não estereótipos, não é isso? Sim, isso vai depender do que vocês vão nos apresentar daqui a pouco. Tá bom, então. Tá bom. Vai começar o desconforto agora. Pode tomar um remedinho aí, que agora é que se tinha ansiedade antes, agora que o bicho vai pegar. Então, é o seguinte... Não para. Não é assim não, gente. Então, pode baixar a mão, Raíssa. Então, é o seguinte, os grupos ímpares vão trabalhar com Branca de Neve. Nós vamos começar a botar nos grupos, cada grupo em salas
distintas, e a partir daí vocês vão debater e vão criar uma logline. O que é uma logline dentro dessas coisas todas? Para quem sabe, beleza. Para quem não sabe, é o que muita gente acaba chamando de resumo, de sinopse, né? Que é um resumo dessa história de, no máximo, 2 frases, né? Que dá um panorama do que é a ideia do que vai ser o filme. Mas aí o que acontece nessa logline, que é fundamental. Logline é muito usada como, digamos assim, um teaser, né? Uma apresentação quando você vai fazer um pitch. Um pitching, né? Que o pitching, né? Você tem que ser muito sucinto para vender logo a ideia, logo na primeira frase, logo na abertura, para a pessoa começar a fazer perguntas, e você aí vai e faz uma apresentação mais ampliada, né, que aí já seria uma sinopse, e daí você vai colocando detalhes e tudo. Mas para você chegar na logline, você tem que saber mais ou menos a história como um todo. Vocês vão ter aproximadamente uns 20 minutos, 25 minutos, para juntar tudo isso. Mas aí o que tem de interessante? Vocês vão, primeira coisa, tanto Branca de Neve quanto Jesus Cristo, vocês vão trazer para os dias atuais uma história baseada na trajetória desses personagens. Primeiro item. Todos compreenderam isso? Ouviu um amém? Sim. Trazer para os dias atuais. Uma narrativa com personagens, por exemplo, é como se você contasse, só que com personagens, com um personagem do tempo atual, uma personagem do tempo atual, a história de Jesus, e uma personagem do tempo atual, o personagem, a história de Branca de Neve. Esse é primeira regrinha do jogo. Tem que estar acontecendo esse período aí, a partir da pandemia, 2020, vamos dizer assim, essa década. Os dois a mesma história ou histórias separadas? Calma, cada grupo vai trabalhar um. Ah, tá. 5 grupos vão trabalhar Jesus, 5 grupos vão trabalhar Branca de Neve. Os grupos ímpares vão trabalhar Branca de Neve, os grupos pares, né? 2, 4, 6, 8, 10, vão trabalhar Jesus. Entendi. Certo? Certo. Segundo, são 2 personagens padrão europeu. Então, não pode ser nem europeu e não necessariamente heteronormativo. Ou seja, de figuras colonizadoras, elas vão passar a ser figuras colonizadas. Aí, como vocês vão representar isso, se vão mexer com cor da pele, se a questão é étnica, religiosa, de sexualidade, comportamental, o que seria hoje em dia... Eu quero que vocês peguem a essência da história, né? E tragam para os dias atuais, mas também desconstruindo o perfil do personagem. Então, esse Jesus que é apresentado, né, como mostrei na imagem, né, que é como a igreja sempre vendeu, loiro, de olhos azuis, cabeludo, meio riponga, etc., vai ser algo completamente diferente. A Branca de Neve, idem. Aí você vai dizer, a Branca de Neve tem os 7 anões, tem a madrasta, tudo mais. Podem fazer parte dessa história e todos os elementos, todos os personagens que fazem parte das narrativas vão também ser adaptados e modificados para cada contexto. Vocês têm que pensar o cenário que vai acontecer, o perfil do personagem, o território. Podem passar isso para um bairro, para uma cidade. De preferência, que essas histórias venham para... É claro que cada grupo com 5 pessoas, não necessariamente todos moram no mesmo bairro, na mesma cidade, né? Tem gente aqui tem de outros estados. Mas tragam um pouquinho tragam elementos do cotidiano de vocês para essa narrativa. E aí, pensando isso para uma história, como se vocês fossem sintetizar esse universo, para um longa-metragem, só que tem que caber numa logline de duas frases, sintetizar essa história em 2 frases, que vocês apresentem quem é o perfil dessa pessoa, qual é o conflito dela, qual é o cenário, qual é o conflito dela, e meio que deixando um teaser de para onde a história se encaminha. Tudo isso em 2 frases. Vocês têm que debater, fechar essa ideia e apresentar uma logline. E
E aí vamos fazer daqui, vamos ver, são 19, vai dar 19h20, né? Que é até a gente botar todo mundo nas salas. Então, 10 para as 20, a gente começa o nosso sarau de leitura dessas 10 loglines. E aí eu vou passar a segunda etapa do trabalho. Capite? Clementino, repete o 1 e o 2 só, a primeira tarefa e a segunda tarefa, só para sintetizar para todo mundo. Não, então, os dois primeiros itens, né? Primeiro item, você vai pegar esse arquétipo e talvez transformá-lo no estereótipo, pode ser uma provocação também. Mas você vai trazer esse arquétipo e... vamos dizer assim, vou fazer um exemplo. Quem seria a Branca de Neve das Quebradas hoje em dia? Né? Hoje eu encontro no Rio de Janeiro pré-eleitoral esse Jesus Cristo, como a igreja propõe, com a trajetória, com a saga, né, a jornada do herói que os dois personagens têm, se a gente quiser pegar por esse viés. Mas pensando o seguinte, vocês vão ter que sintetizar essa história em 2 frases. Então, vocês têm que saber qual é a história no bojo para saber como resumi-la. Pode ser anti-herói? Hã? Pode ser anti-herói? Desde que a gente perceba que a história tem tudo a ver. Desde que a gente perceba que você está trazendo a mesma história. Por exemplo, teve um caso nos anos 80 que o Jean-Luc Godard fez o Je vous salue Marie, que era em cima era meio que uma releitura da história de Maria, mãe de Cristo, que era uma operária, jogadora de basquete, tudo mais. O filme foi proibido no Brasil. Quando foi divulgado o lançamento, ainda era período da abertura. Nem era mais abertura, já estávamos em teoria no regime democrático, mas foi um auê com a igreja e não deixaram o filme ser lançado formalmente aqui no Brasil. Pelo governo Sarney. Ah, no cinema, Exato. não? Acho que foi 86, né, Kátia? Governo Sarney. Uhum. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, mas vocês veem assim como é que ele pensou, né? A mãe dele era uma operária, tudo mais, que se descobriu grávida, solteira, aquela coisa toda. Quer dizer, foi uma forma de fazer uma leitura. Então, é isso, gente. 19h21. Vamos todos, 10 para as 8. Quero todo mundo está com a de mão volta. levantada. Oi, fala rapidinho. Não, é que eu fiquei com dúvida se as 2 linhas incluem já a descrição do personagem ou... Inclui, claro. Não pode descrever o personagem e depois contar a história em 2 linhas, não? Sim, é como, por exemplo, você fosse uma releitura do personagem de Jesus. Aí, Kátia, mulher, cabelo curto, aproximadamente 50 anos, não sei das quantas, patati, patatá, e aí contando a história como seria a partir daí. Perfeito? Tudo bem, gente? Vou explicar Partiu, agora. então. Vou explicar agora os procedimentos. Eu vou criar as salas simultâneas, são 10 salas no total, e essas salas é importante também para quem está no YouTube, nós vamos pausar. Mesmo assim, as salas simultâneas não permitem a gravação, então o que vocês vão estar discutindo não vai ser possível a gravação, o Zoom não permite esse tipo de recurso, mas de qualquer maneira nós vamos pausar agora e vamos retomar quando passar 20 minutos, ou seja, daqui a 10 para as 8 a gente volta, que aí eu puxo vocês e vocês ficam aqui nessa sala principal. Mais importante é que eu vou abrir as salas simultâneas e vocês têm que clicar no permitir, tá? E aí vocês conseguem sair dessa sala aqui e ir para uma salinha que vocês vão se juntar com outras pessoas. Última dica. Desculpe, última dica. O debate dentro do grupo deseja-se horizontalizado. Então, pessoal que não tem experiência com audiovisual, com escrita, com criação, tudo mais, não se intimide porque tem alguém que já fez filme ou porque tem alguém que já sabe como escreve um roteiro, que a pegada aqui não é saber escrever um roteiro. Eu quero que vocês desaprendam a escrever para depois
pensar em escrever de uma outra maneira. Vamos fazer muitos exercícios ao Exato. longo desses 2 primeiros encontros em função disso. Pode separar. Exato, é muito importante isso que o Clementino falou. Não tenham vergonha, coloquem, se estão com dúvida, converse com o colega, e vocês podem, na interrogação, também clicar, e aí a gente vai estar aqui sendo notificado, e Clementino pode ir em uma sala ou outra, mas o ideal é que vocês explorem todo esse processo criativo entre vocês, como se fosse uma equipe mesmo, tá? Então, eu vou começar a fazer a separação das salas simultâneas. Isso. Como eu coloquei aqui, né? As pares Jesus, e como o Clementino também demarcou, né? Os ímpares Brancas de Neve. Fizemos agora a divisão em salas simultâneas, na criação de personagens da perspectiva decolonial, dos arquétipos, dos estereótipos, e agora nós vamos ouvir todos os participantes já voltaram para a sala principal, e agora nós vamos ouvir pelo menos um pouquinho, uma pessoa por grupo, rapidinho, gente. O que vocês acharam dessa experiência, para ficar também registrado, né? Muito rápido. Muito rápido, gente. Rápido mesmo. Muito boa. Sensacional. Sou do grupo 9. Bom, eu sou do grupo 8, foi fantástico. Assim, tinha pouca gente, acho que tinha 4 pessoas só, mas foi muito legal. Eu adorei conhecer as colegas e conversar. Foi Excelente. Sou do grupo 3, foi bem interessante o exercício, e mais do que o exercício, foi poder ter um contato mais de perto com as outras colegas. Achei de grande validade, valia a troca, muito bom mesmo. Maravilha. Eu fiz parte do grupo 4, nós éramos 6 pessoas, e foi bem interessante porque a gente conseguiu fazer uma rodada, né, de perspectivas, de opiniões, e não foi fácil construir, mas foi interessante. Mais alguém? Boa noite, eu sou do grupo 5 e foi muito bom trocar experiência, e assim, cada uma contribui um pouco com a história, tem um pouquinho de cada uma ali, sabe? Nem que seja uma coisinha mínima, mas todo mundo contribuiu, e foi muito bacana ter esse contato mais próximo, né, mais direto com alguns colegas, e criar junto. Foi um pouco difícil, né, porque 2 linhas é uma missão muito difícil, mas foi muito gostoso. 2, 1, 2, 1, 2, A1. Então, feita essa... Foi bacana ouvir vocês, assim, o retorno principalmente de estar juntas, né? Juntos, isso é muito importante. Agora a gente volta para o Clementino. O Clementino tem aí a segunda etapa da atividade, já são 8 em ponto. Fecho por aqui. Clementino. Sim, esse é o complemento da atividade. Já escolheram quem vai ser a oradora ou orador de cada grupo? Eu quero que, primeiro, vocês vão colar no chat o número do grupo e qual é a sinopse, e vão fazer a leitura aí de câmera aberta ou fechada, se não der para abrir a câmera. Mas a gente precisa, assim, grupo 1, cola as 2 linhas aí no chat e leia. Eu me distraí e não vi o número do nosso grupo. Eu sou a oradora Não, grupo dele. 1. É 2. 2. Cadê o grupo 1? E quem não concluiu a sinopse de 2 frases? De uma frase em 2 linhas. Você é do grupo 1, Fabiana? Ah, não foi Fabiana que falou. Quem falou? Foi a Chile. Tínhamos finalizado, estava finalizando, até a Juliana. Eu acho que ela ficou de copiar ou finalizar. Ela pode copiar e eu posso fazer a leitura. Escreveu no papel. Grupo 1, 2 frases. Tá, faça a leitura, por favor. E depois... Então está no papel com a Juliana. Ela pode fazer, Juliana, por favor? Ela está aí? Ela respondeu aqui nos comentários. A gente escreveu no papel. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, nossa sinopse ficou: Bruno Neves, de 18 anos,
Vindo de uma família católica rigorosa, passa em uma universidade em outro estado. E nesse lugar novo, faz amizades com um grupo de pessoas diferentes e diferentes que fazem o perceber como uma mulher trans. E quando estava prestes a fazer sua transição, tem sua mentalidade abalada pela visita surpresa da família. Uau! Amei. Amei. Vê se consegue digitar e colocar grupo 1 e essa sinopse aí no chat, mesmo que fique fora de ordem, porque vamos chamar o grupo 2 para acelerar o processo. Porque a gente vai anotar depois, tá? A gente vai depois colocar no papel. Até o final dessa leitura, eu preciso de todas as sinopses aí no chat. Vamos lá, grupo 2. Sou eu, Adri. Uma líder quilombola é assassinada na pandemia ao enfrentar a polícia para que os moradores de sua comunidade tivessem acesso a um poço artesiano em um bairro vizinho de classe média. Qual é o nome da líder quilombola? Qual o nome da líder? Maria. Maravilha. Estou gostando, estou gostando. Grupo 3. Se puder, copia e cola aí no chat botando o grupo. Qual é? Gente, por favor, escrevam aqui para a gente vai pegar essas histórias e vai trabalhar com elas depois. Uhum. Logo Mas na sem sequência. compartilhar, tá? A gente vai deixar as histórias aqui com vocês, a gente vai compartilhar, não. Tá, grupo 3. Grupo 3, a gente não terminou, e aí, enfim, vou dizer um pouquinho do que a gente construiu. Imba de Sol é uma mulher trans indígena que pratica poliandria com 7 pessoas diversas, autênticas e sem padrões, que vivem em uma comunidade. Lê mais alto só, de novo. Rimba de Sol é uma mulher trans indígena que pratica poliandria com 7 pessoas diversas, autênticas e sem padrões, vivem em uma comunidade indígena. Show. Show, gostei. Cola essa informação aí no chat, por favor, gente. A gente precisa dessas informações no chat, é fundamental. Dá pra gente, tipo, dar uma fechadinha antes de colar? Não, do jeito que tá. Do jeito que tá, beleza. Do jeito que tá, vocês escrevem aqui. Mas eu não tô vendo ninguém escrevendo aqui ainda, gente. Grupo 4. Grupo 4, eu colei. Ih, sumiu aqui a voz. Você desligou. Você pode ligar novamente? Liguei de volta, colei. O grupo 7 colocou ali, mas... Pode começar, depois a gente vê o grupo novamente? 7. Cadê o grupo 4? Pode ler. Colei. Joanes, filhas de seringueiros indígenas, Acre, criada por 2 mulheres negras que se apropria do rapper para levar a mensagem e conscientizar a sua comunidade contra as mineradoras e o governo. Depois de várias ameaças, ela é assassinada, mas suas rimas continuam vivas na mente e coração da comunidade. A gente só não tinha combinado o nome, então eu coloquei só para completar. Maravilha, obrigado. Gente, pessoal, tá pegando pesado, só hein? uma questão. Separem como a Kézia Lopes colocou no grupo 7. Colocou o nome de todos aqui e depois já colocou a longline. Uhum. Tá, mas isso a gente dá um jeitinho. Grupo 5. Vamos lá, quem vem? Eu. Uma alta executiva da Bolsa, negra, 40 anos, entra em crise na profissão e no relacionamento abusivo com o marido competitivo, depois de sofrer um golpe milionário. Depois de assistir a um espetáculo de rua de uma trupe mambembe, decide sair de Jeep e embarcar com um grupo de rumo ao Rio de Janeiro, onde vai descobrir um novo propósito de vida. Gente, muito legal essa pegada do... Pô, o pessoal tá pegando, tá? Ou tá Gostei. inspirado. Gostamos Grupo de 6. todas. Grupo 6, quem vai? Oi, Elmo quer falar?
Eu falo. Grupo 6. Oi. Não, vamos Quer lá, falar? vai lá. É tua, Tá é tua. Nossa, Jesus de Gantuá, filha de imigrantes, foi uma mulher negra e alorixá de São Paulo que praticava escuta e cuidados na Cracolândia. Com seus filhos Marielle, Malala e Moise, Igor Jajara, foi perseguida e torturada a mando do governador depois do anúncio da construção de um novo shopping. Ótimo. Gente, eu não sou um ovo, mas estou chocado. Nossa. Grupo 7. Grupo 7. A gente só não ressignificou o nome, mas vocês me ouviram? Sim. Tá. Duas mulheres negras do subúrbio do Rio de Janeiro, Branca de Neve e Rapunzel, se conhecem na feira onde Rapunzel vende maçãs. Elas se apaixonam e vão morar juntas, decididas a batalhar por seus sonhos. Uma como cantora independente, a outra como feirante. Formam uma família brasileira tipicamente diversa, adotando 7 crianças com deficiências. Um autista, uma cadeirante, uma cega, um surdo, um com síndrome de Tourette, uma muda e um estabilizado. Gente, o povo tá pegando pesado. Cara, hein? adorei, tá muito legal. Grupo 8. Eu não estou vendo ninguém aqui do meu grupo, mas eu vou falar aqui, tá? Tá bom. Jesuína, negra, filha de nordestinos, mãe solteira, estou lendo, tá? Mãe solteira de uma filha adolescente, cerca de 1,65 m de altura, cabelos crespos, 33 anos, olhos castanhos. Depois de despejada de seu apartamento, desempregada, vira liderança de uma ocupação no centro de São Paulo. Rapaz, pessoal, tá batendo forte, hein? Tô gostando de ver esse exercício. Depois vê com eles, viu, Márcia, como copiar botar aqui no chat. A gente precisa para Como é que já. eu vou fazer para encontrar as pessoas? Quem está do grupo 8 aí na sala que pode fazer isso, passar essas anotações? Grupo 2, 3 também não colocaram aqui. Eu só estou. Eu preciso do nome de todas as pessoas do 3. É porque eu não tenho o nome das pessoas aqui. Não, tudo bem, não preocupa com o nome agora não. Coloca só a atividade, porque vocês sabem o grupo que vocês estavam. A gente vai conseguir voltar para as salas. Gente, eu estou precisando aqui da longline do grupo 2. Eu vou tentar Já colocar botou. aqui, tá? Grupo 2 já botou. Já botou agora. Então, agora vamos para o grupo 9. Grupo 3 botou agora. Grupo 9. Desculpa, sou eu. Sou um pouco atrapalhada com essa tecnologia aqui. Então, eu já peço licença para o meu grupo, porque a gente não conseguiu concluir, mas eu vou concluir do que a gente falou todo mundo lá, tá? Então, Maria, 9 anos, a preta mais bela, é tirada da família preta para servir família branca e aprende que negro não tem valor. Tem 7 filhos e os transforma todos em operários servindo ao branco. Teria mais coisas, mas é isso. Puxa, mas já está aí. Para o ponto de partida que a gente está propondo, já está aí, está bem forte. Caramba. Gostei. Grupo 10, vamos lá, quem vem? Eu, Bianca. Jesusa, uma professora trans de artes, preta, periférica, que precisa enfrentar um secretário conservador para continuar dando aula à noite para jovens adultos na EJA. Gente, EJA! Gente, que tudo! Posso revelar agora qual vai ser a atividade de arremate hoje? São 8h10. Vocês vão ter apenas 9 minutos mais o tempo de distribuição. Mandou. Beleza. Faltou só, acho que o grupo 8 mandar aqui. Eu estou terminando aqui. Tá. Então, termina e posta. Importante, como é que vai ser a atividade agora? Agora tem algo que eu chamo de, que até na proposta de descolonizar, né? Primeira coisa que a gente vai descolonizar, que tem muito a ver com muitos argumentos que vocês mandaram aí, né, insinuados nessa logline, é acabar com o domínio, acabar com a posse, acabar
com o apego, né? Mas E Clementina, como vai só ser feito interromper, isso? deixa eu só Fala. interromper. Eu acho que não vai dar tempo. Vai dar tempo, Separar vai dar todo tempo. mundo de novo, vai? Vai. Sim, nem que caia de volta todo mundo 8h20 aqui, vai ser bem rápido. Grupo 1 e Grupo 2 vão trocar as loglines. Grupo 3 e Grupo 4 vão trocar as loglines, assim como o 5 e o 6, assim como o 7 e o 8, e assim como o 9 e o 10. O que vai acontecer nessa troca? O grupo vai ter que criar a descrição em formato de argumento, a descrição do que seria a primeira cena. O que é a primeira cena? O que é a cena? Cena é o conjunto de ações que acontecem no mesmo local, no mesmo espaço de tempo. Vocês não precisam criar os diálogos, mas pelo menos em formato de argumento, vocês vão pegar a logline do outro, imaginar qual é a primeira cena e transcrever aqui. Como sendo de vocês. Mas sendo de vocês o quê? A ideia já foi criada pelo outro grupo. Então, vocês vão pegar aquela ideia do outro grupo, passa a ser de vocês, mas sem fugir essa ideia, vocês vão criar a cena de abertura do filme, ainda em formato de argumento, que é o quê? A narrativa em tempo real. Então, por exemplo, Raquel está sentada diante do computador, digitando, percebe-se no reflexo dos olhos dela que ela está com uma janela de game de paciência, e que não sei das coisas, mas tudo acontecendo em tempo real, como vocês estão vendo, se ela vai falar alguma coisa e tudo mais, mas não usem diálogos no momento. Só quero que vocês... A situação da cena de abertura que apresenta o contexto ou os personagens que foram expostos nessa logline. Isso para vocês têm agora 7 minutos, contando com a entrada e saída da sala. Vamos embora. Vou colocar novamente em aleatórios ou são as mesmas pessoas do grupo? As mesmas pessoas. Quando a gente vai para a sala, a gente continua com a caixa de mensagens para ler? Sim, mas vocês têm... Vamos fazer o seguinte, até 8h25. Até 8h25. A gente pode avançar 5 minutinhos, né? Eu só não estou achando a logline do pessoal do grupo 9 que eu fiquei aqui para a gente poder discutir, para poder Foi fazer postado agora há pouco. Gente, está todo mundo aqui. Vou mandar todo mundo para a mesma sala agora. Está todo mundo aqui organizado. Segunda parte da atividade que foi pausada. Continua, Clementina. Então, qual grupo começa? Pode ser o grupo 1, lendo a partir da logline do grupo 2, que passa a ser a sua primeira cena. Cadê o grupo 1? Copia no chat. Isso, vamos lá. Dá para me ouvir? Eu estava ouvindo em latim, agora eu estou te ouvindo em português. Desculpa. É para ler? Sim. A cena começa com um grupo de pessoas segurando baldes e bacias reunidos em volta de Maria, que está em cima de um caixote, em um local aberto, totalmente poluído. Eles estão discutindo a falta de água na comunidade. Show, é isso. Grupo 2. Cadê o grupo 2? Tá, aqui, estava só procurando o microfone. Chapa o texto na Vamos tela. lá. Preciso ler a logline deles ou não? Vou direto para o texto. Direto para o texto. Se alguém puder, em paralelo, jogar lá no chat, para a gente registrar. Eu jogo porque foi eu que escrevi, estou jogando. Vamos lá. Caramba, 2 coisas ao mesmo tempo. Foi. Faz a leitura. Está lá. Uhum. Na sala do apartamento, Bruna, 18 anos, sorri, olha para o sofá e vê Ângela, 18 anos, e Mateus, 19, seus melhores amigos. Na parede da sala, ela vê o seu reflexo e não se reconhece. O batom vermelho deixa seus lábios mais cheios e brilhantes. A peruca emprestada de Ângela chega até os seus ombros. Ela se sente pela primeira vez uma mulher completa. Ela senta no sofá ao lado dos amigos para colocar as sandálias e salto alto. Seu sorriso é imenso. O toque da campainha faz-se levantar rápido para abrir a porta. O sorriso se apaga. Seus pais estão ali.
Rapaz, o pessoal está brincando, voando baixo. 3. Vou ler. Jesuanes está escondida gravando ações ilegais de garimpeiro. De repente, houve sons de pessoas. Ele, então, precisa pensar em uma estratégia para sair de lá. Sai lentamente e escuta tiros ao longe. E sai correndo. E ali começa a ser perseguida. Bacana. Colhem aí no chat para ficar registrado. Grupo 4. O que vou falar? A gente está com o logline do grupo 3. Naoka Imba acaricia um bebê enquanto este é amamentado por uma de suas companheiras. Ela recebe o bebê para colocar para arrotar. Na sequência, os demais chegam com caça e colheitas conversando para preparar a comida, exceto um deles que está deitado na rede. Ótimo, início da história. Só uma correção. A partir de agora não tem esse papo de logline do grupo 3. É do grupo 4. E se decidir que vai trocar o 4 com o outro, depois assim sucessivamente. Grupo 5. Só para as pessoas saberem qual era o começo da história. Tranquilo. Grupo 5. Só inverteu. Agora os pares passam a ser Branca de Neve e os ímpares passam a ser Jesus. Cadê o grupo 5? Grupo 5. Eu só vou pedir desculpa para o grupo da logline, porque a gente não conseguiu anotar o nome dele, o nome direito. E eu estou com os pontos na boca, mas é isso. Jesus está correndo pelo canteiro de obras do shopping, enquanto perseguido pelos capangas do governador. Daí entra um close no rosto dela e, através dos olhos, antes da morte, a gente vê a cena delas com os filhos de atuação na Cracolândia, bem como sua prática de fé. É meio que a abertura. Morgana, esse é o grupo 6, né? Que fez a logline, o grupo 5. A Adri não botou aqui o grupo, que eu acho importante, Clementino, como forma de registro, escrever o grupo 1 e primeira cena do logline do grupo 2. O que é antigo grupo 6? Oi? Eu fiquei perdido aqui. É porque você disse que a gente não tem mais originalmente nada de Clementino. Então, aqui ela descreveu, era o nosso grupo 6. Sim, gente, mas não precisa essa referência. A partir de agora, os pares são Branca de Neve. Os pares são Branca de Neve e os ímpares são Jesus. Isso aí é o que a gente precisa saber. Vamos lá. Grupo 6. Então, a gente pensou numa cena da executiva, né? Que é a Flávia, né? E pensando nisso, a gente faz uma descrição de um banheiro de mármore cinza, onde a câmera vai expor o espaço vazio e grande, onde essa câmera vai percorrer uma mulher que está bem vestida e ao mesmo tempo está desgrenhada. Ela chora de frente ao espelho e mostrando todo o seu desespero. Assim, ela mostra a câmera, ela observando, ela caindo em um choro copioso, assim. E aí vai para tudo escuro, assim. A ideia é usar uma paleta bem sóbria, né? E com poucos elementos, assim, pegando o cinza, o mármore, essa ideia dessa grande executiva, e a gente fecha isso no tudo preto, assim, no fade, né? Só uma observação, não se preocupem ainda com direção de arte nem nada, estamos ainda no início da concepção de uma história. Vamos adiante, 7. Grupo 7. Jesuína e a filha adolescente acordam assustadas com o barulho de alguém socando a porta de seu apartamento. Jesuína passa a mão no hobby pendurado no canto da cama, vê como está a filha e corre para atender a porta. Quando abre, vê o senhorio com a polícia dando ordem de despejo. Sem chance para diálogo, eles entram retirando seus pertences e colocando no corredor do prédio. Jesuína segura o choro e conforta a filha. Beleza, já está começando a aparecer Grupo 8.
Ângela, eu escrevi aqui no chat, vou passar, ver se está correto o que você me falou, aí você corrige, tá? Passei. Tá, eu mudei alguma coisa aqui. Rapunzel, que é feirante, vende maçã caramelada numa feira em Irajá, desce do ônibus, bate um garoto, passa por ela, arranca a bolsa, sai correndo, ela tropeça, ela desequilibra, cai, o cesto de maçãs carameladas cai, se espalha na calçada, a Branca, que estava indo para a feira, porque canta na feira, ela está chegando de bicicleta, ela joga a bicicleta e vai correndo ajudar a Rapunzel a recolher as maçãs e colocar novamente no cesto. Romance. 9. Boa noite, gente. Eu vou colocar aqui no chat e eu já leio. Professora Ana Paula entra na escola com livro nos braços. Não estamos ouvindo. Não, você poderia repetir? Falar um pouco mais alto, por favor. Sim, sem instante. Professora Ana Paula entra na escola com livros nos braços. É recebida pelos estudantes. Ana Paula está em sala de aula quando é interrompida pelo secretário conservador. Ela pede educadamente para esperar terminar a aula. Beleza. Então estamos ainda botando os grupos aí. Grupo 10, para fechar. Eu aqui. Vou postar. Aí, o grupo 10, a gente colocou... Maria mexe uma panela de feijão enquanto recebe um beijo no pescoço pelo seu filho mais novo. No quintal da casa, 4 filhos discutem acerca do patrão, que estão planejando fazer um motim na fábrica para acabar com a opressão que os operários sofrem sem receber o devido. Um outro filho seca os pratos e leva para a mesa, enquanto que o outro está cortando a salada. Por último, chega o refrigerante e todos caminham para a mesa. Os 4 filhos discutem acerca da fábrica e a dona Maria pede para fazer silêncio e falarem sobre outra coisa, para ela não se estressar. Gente, vocês estão todos e todas de parabéns. Esse exercício, como já está passado da hora, eu não vou pedir para os comentários agora, mas a gente pode depois no grupo do Zap vir comentando, porque o pessoal pode deixar hoje suas impressões e tudo, né, sobre o processo. A ideia desse exercício hoje é principalmente trabalhar o disparo, né, da criatividade de vocês, a construção do diálogo entre autores, de vocês começarem a perceber quais são as afinidades e diferenças dentro de um grupo, que pode vir a ser, inclusive, um grupo, como é que eu posso dizer, pode ser uma sala, se transformar numa sala de roteiro. Lógico que nós vamos fazer outras combinações de participantes para o pessoal também diversificar os diálogos e ideias em outras atividades que venham a ser feitas em grupo. Mas a proposta hoje é justamente vocês também terem a oportunidade de se conhecer um pouquinho, né? Eu sei que vocês estão com outro grupo de Zap, às vezes vocês podem estar conversando outras coisas, mas essa possibilidade de fechar num pequeno núcleo e trocarem mais ideias é bem legal, vocês começam a saber também outras perspectivas, eu acho uma delícia essa sala tão plural, né? Cada hora que entra um sotaque diferente, eu fico aqui vibrando, né? Eu estou curtindo muito esse momento e achei genial, vou deixar para a Raquel fechar, né? As soluções e as ideias. Eu vou colar aqui, enquanto a Raquel faz a fala dela de encaminhamento para o final, vou colar aqui, vou colar no grupo do Zap, o dever de casa, que são 2 curtas-metragens que vocês vão assistir, e a gente vai abrir o encontro que vem comentando sobre esses 2 curtas-metragens, e se a galera tiver visto realmente, aí eu vou apresentar o roteiro original do segundo, para vocês pensarem. Então, copiarei. Pode falar, Raquel.
Beijo. Eu só no coração tenho de que... todos. Eu estou impressionada, estou assim, parabéns, né? O quanto que é forte a nossa criação, o quanto que é forte a nossa potência. Eu também estava ansiosa por esse momento de ver Clementino desenhando essa proposta, que eu achei uma proposta extremamente rica, e todo mundo conseguiu se articular, se organizar, pensar e criar essas histórias sem precisar, antes, ter a delimitação de uma técnica, explicar a técnica para depois criar a história, que geralmente, né, nos espaços oficiais de formação de curso de roteiro, nós aprendemos muito mais esses tempos e times e frames de técnica do que propriamente o desenvolvimento das nossas histórias, né? E ali a gente tenta encaixar isso. Então, eu acho que esse movimento inverso ele impulsiona e nos ensina cada vez mais a recorrer à nossa imaginação e o quanto que ela é rica e potente. O quanto que aí retomamos o módulo 1, o quanto que nós temos esta inserção na sociedade nessa perspectiva da dupla articulação. Nós sofremos, né, o genocídio, o racismo institucional e estrutural, e, ao mesmo tempo, nós precisamos nos ressignificar, buscar os nossos laços de afeto, nossas fortalezas, e isso faz com que a gente tenha, né, um produto, um resultado social fruto, né, dessa questão do racismo e propriamente dos nossos vínculos e afetos com os nossos entes queridos, pautando uma singularidade, um resultado, né, da nossa singularidade de uma maneira muito sui generis, né, de uma maneira muito rica, muito potente e combativa. Então, a nossa história, é isso que o Clementino falou, a nossa história tem que ser voltada exatamente para a difusão das nossas potências, a difusão da nossa criação, a difusão dos nossos laços, obviamente denunciando também o genocídio, né, da nossa população. Então, e aquilo também, algo também que, Clementino, eu quero fechar, que foi muito importante, né? Primeiro chegam os filmes, né? O hard power, né? Primeiro chega com o filme. Então, vamos pensar nisso para cada vez mais a gente pensar no módulo 3, na retomada desse debate, criando estratégias em prol de políticas de ações afirmativas com fins de reparação históricas que realmente possa fazer com que a gente ganhe, né, os grandes circuitos de exibição. Porque as nossas histórias já estão potentes, tá, gente? Parabéns. Recorded stop. Como assim, Clementina? Eu fui rápida. Não, então, para a gravação para a gente poder fazer o fecho informal. Despedindo do grupo do YouTube. Tá bom, gente. Então, ó, o grupo do YouTube, a gente para por aqui e a gente se vê na próxima terça, tá? Não percam. Tchau.